muito bem-vindos ao programa Viva a Vida. Essa semana nós vamos conversar sobre menopausa com a doutora Suzana André de Matos. Gente, esse assunto interessa para todas nós mulheres. Tanto faz se a gente já está na época da menopausa, ou se a nossa mãe está, ou se a nossa tia, as pessoas que nós amamos, pode até não servir para a gente, mas serve para alguém que a gente gosta. Então, você, por favor, assista com carinho e multiplique essas informações, porque elas são muito relevantes para a qualidade de vida, não apenas sua, de quem está assistindo, mas das pessoas que estão ao seu lado. É esse o grande objetivo do nosso programa. Levar sempre informação e conhecimento que possa ser relevante, que possa ser utilizado para o seu dia a dia, para que você encontre soluções para o seu dia a dia. Agora, então, eu vou receber a doutora Suzana André de Matos. Doutora, por favor, se aproxime, se achegue. Obrigada. Pô, olha, obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-la, inclusive falando de um assunto... Gente, esse assunto pega, hein, doutora? Acho que no consultório... Bastante. Muito, né? Por favor, eu que agradeço sente-se. o convite. Fico muito feliz de poder colaborar com vocês. Olha, é muito importante. Nosso programa tem esse cunho de utilidade pública mesmo, né? Quem nos acompanha sabe disso, sabe que nós estamos sempre buscando novos assuntos e informações, realmente assim, compartilharmos informações e conhecimentos que possam ajudar as pessoas a encontrar soluções. E menopausa, a gente precisa encontrar uma solução e rápido. Doutora, eu tenho aqui algumas perguntas, né, que são, vamos dizer assim, vão fazer um norte para a gente aqui, para não esquecer nada, porque é um assunto muito relevante. E eu queria saber sobre menopausa e climatério. É a mesma coisa ou não? Não. Não? Não, nós estamos Pra mim era a mesma acostumados coisa. a ouvir os dois termos, né? Isso mesmo. Climatério e menopausa, mas não significam a mesma coisa. Olha A isso. menopausa significa a última menstruação. Certo. E o climatério é a fase da vida da mulher onde ocorre a última menstruação, a menopausa. Esse período ele pode começar por volta dos 40, 42 anos e se estender até 50, 55. Algumas mulheres pode chegar a 57, 58 anos. Então é um período muito grande da vida da mulher onde começam a entrar em falência os ovários, eles começam a diminuir a produção hormonal e culmina na última menstruação, que é a menopausa. Então, olha que interessante, o climatério é que é esse período todo, né? Vamos dizer assim, quando que a gente chama de menopausa, né? Começa a dar tchauzinho e fala, olha, tô chegando, né? E aí é onde ocorre porque os hormônios femininos estão se esvaindo. Estão diminuindo. Estão diminuindo. Mas é porque, é verdade que nós temos um número limitado de óvulos? É verdade, nós já nascemos com um número X em cada ovário. É um número de óvulos já determinado. E eles estão silenciosos até a puberdade. Quando a gente começa a menstruar, né? A primeira menstruação chamada menarca, então o ovário começa a funcionar e começa a produzir os dois principais hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Isso é durante um bom período da vida. E começa com uns 40, 42, 45, o ovário começa a entrar em declínio. Então a função hormonal diminui, a taxa, a quantidade de hormônios também passa a diminuir e aí advém todos os sintomas menopausais. Isso quer dizer, quando os ovários começam a entrar em falência, quer dizer que estão acabando os óvulos que nós nascemos com eles? Não, porque nós temos mais de 500 mil óvulos em cada ovário, né? Eu achei que é porque já estava acabando. Não. E nós utilizamos, acho que nem um terço disso durante toda a vida. Entendi. Olha que interessante, eu já tinha uma outra informação. Mas o ovário entra em falência mesmo, ele começa a diminuir a sua função e diminui com isso a produção hormonal. Aí um outro hormônio, porque a mulher é um ser extremamente hormonal, né?
Eu acho que, olha, Total. eu acho que médico tem que ter muita paciência para trabalhar com mulher, né? Porque é hormônio para tudo quanto é lado, É hormônio, né? para tudo quanto é lado. Não são só esses principais, Não, né? não. E durante esse período, então, diminui a produção hormonal de estrogênio e progesterona. E o corpo, o nosso corpo, ele é programado para ovular. Sim. Então, no cérebro, nós temos a produção, uma glândula, de um hormônio chamado FSH, a sigla em inglês, folículo estimulante. É o hormônio que estimula o folículo ovariano para que ele comece a amadurecer e aí culmina na ovulação. Para a ovulação, começa a diminuir a ovulação. Então, o que o meu cérebro vai entender? Opa, não tem mais tanto hormônio, estrogênio e progesterona no sangue. Eu vou lançar uma quantidade maior de hormônio para estimular esse ovário a trabalhar. Então, começa a lançar muito FSH. E aí é um dos marcadores, né, laboratoriais da menopausa. A gente encontra níveis de estrogênio e progesterona mais baixos e o FSH acima de 25. Quando chega em 50, você já pode falar que está na menopausa e não vai engravidar mais. E tem mulheres que às vezes a gente idosa está 70, 100 de FSH. Já estão mesmo na menopausa. Se a gente fosse fazer uma analogia, é como se esse hormônio que o cérebro manda, ele estivesse empurrando um carro ladeira acima. Exatamente. É isso, né? É uma glândulazinha que fica bem nessa região atrás aqui da raiz do nariz. Essa glândula chama hipófise. E uma metade dela, ela produz mais de 15 tipos de hormônios diferentes. Um deles é o FSH. E o outro é o hormônio TSH, que estimula a tireoide. São vários hormônios. Então, uma glândula que é o tamanho de uma ervilha, tamanho de um feijão. Que fantástico. Ela realmente recebe esse estímulo negativo, né? E daí ela passa a produzir mais FSH, tentando fazer o ovário funcionar. Olha, é fantástico. Todas as mulheres têm esse período de climatério? Todas têm. Todas, sem exceção. Só que algumas têm sintomas, umas mais exacerbados, outras nem tanto, e tem aquelas mulheres que simplesmente param de menstruar e não tem sintoma nenhum. Ah, é? Olha, acho que ganha na loteria, né? Não? A minha mãe foi uma. Meu Deus! Simplesmente parou e não sentia nada. Foi como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a doutora Suzana sobre aqueles calores que as mulheres sentem, né, nessa época da vida. Como que podem ser aí minorados, né? Porque eu acho que é uma das coisas que mais incomoda na menopausa, né, como a gente chama. Não sai daí que a gente já volta. Deixei uma pergunta aqui para a doutora Suzana André de Matos. Ela é ginecologista e obstetra. É isso mesmo, doutora? Eu tenho a formação em obstetrícia, mas atualmente eu não atuo mais na área de obstetrícia. Mas eu faço ginecologia, né? E com mais, assim, a minha área é climatério e menopausa. Ah, olha só, muito bom. Eu deixei aqui uma pergunta sobre os calores. Por que a mulher, quando está na menopausa, porque agora a gente sabe que é climatério, mas a gente continua chamando de menopausa que é para as pessoas entenderem, tá bom, doutora? Né? Eu sei que o termo técnico é mas como popularmente é conhecido como menopausa, para a gente entender. Por que as pessoas têm tanto calor na menopausa, as mulheres? Por causa desse desequilíbrio hormonal. Baixo estrogênio aumenta o FSH. Então, esse aumento bem importante do FSH, o hormônio folículo estimulante, é que faz a gente sentir essas ondas de calor. E tem como contornar isso? Tem. Então, as ondas de calor são realmente o principal sintoma da menopausa. É aquilo que mais incomoda a mulher, aquilo que ela mais reclama. Normalmente, a gente vê mais de 80% das pacientes que estão nessa fase, elas chegam no consultório e falam, estou com onda de calor.
Ou E seja, a onda chama fogacho, né? O nome técnico. Ah, é? Fogacho. Porque é um fogo mesmo, é né? como um fogo, assim, que sobe, dura 15 segundos no máximo, depois desaparece. Meu Deus. E tem tratamento. O melhor tratamento é a reposição hormonal. Porém, não são todas as mulheres que têm indicação de reposição hormonal. Esses hormônios que vão ser repostos, quais são? O melhor é o estrogênio, e hoje em dia nós temos o estradiol, o estriol, mais o estradiol, que é um subproduto do estrogênio, e ele, em pequenas doses, ele consegue realmente contornar Faz bem milagre. esse problema, faz milagre. Os hormônios são tudo, né? Eu acho que hormônio, inclusive, até para o humor, né, doutora? Olha, melhora tudo, pele, cabelo, visão, isso a eu ia unha, perguntar. a libido, o apetite sexual, o humor, a parte emocional, porque muitas vezes, doutora Virginia, a gente pensa que a menopausa mexe só com essa parte ginecológica. Ah, para de menstruar, eu tenho uma onda de calor, é só isso. Não. Ela vai atuar em todas as esferas. Então, a mulher passa a ter uma labilidade emocional muito grande. Uma hora ela está extremamente irritada, outra hora ela está extremamente depressiva, chorona. É como se estivesse numa TPM constante. Nossa Senhora, gente! O nosso metabolismo, ele fica mais lento. Então, se a gente não vigiar o que come e não fazer atividade física, engorda. Pode ter alteração de tireoide, diabetes pode surgir nessa fase, alteração de colesterol, de triglicérides, fora outras coisas. Sabe o que me parece, né? Não sei se a vocês também, vocês estão pensando como eu. Parece que a mulher, a natureza, fez a mulher para ser fértil e procriar. Isso. A partir do momento que ela chega numa certa idade, parece que a natureza acha que ela não serve para mais nada. Não é? O que minha filha já pode ficar feia, gorda, né? Com a pele horrorosa, pode. Não é verdade? Dá a impressão que é não isso, é né? isso, né? Porque e outra, lógico que nesse mundo contemporâneo que a gente vive, a gente sabe que não é nada disso, e por isso que todas nós mulheres precisamos procurar soluções para essas questões que tanto nos afetam, não é verdade? Agora, você imagina, a menopausa, o climatério acontece numa fase da vida da mulher que ela já está com os filhos grandes, criados, muitas vezes já casando, e ela acaba ficando sozinha em casa com o marido. Aí dá a síndrome do ninho vazio. Não tem mais os filhos juntos, o que eu vou fazer? Então, hoje em dia não, como você mesma disse. A mulher contemporânea, ela trabalha, ainda tem mulheres que trabalham, praticam atividade física, mulheres que estão na sua plena função ainda, né? Só que tem algumas que ressentem mais isso do que outras. Então, são essas que a gente tem que buscar ajudar. E não é só a parte ginecológica. Muitas vezes nós precisamos de um tratamento, auxílio psicológico, às vezes, em casos extremos, medicação psiquiátrica também. E trabalhar em conjunto com outras especialidades. É o cardiologista, o endocrinologista, o ortopedista, porque existem doenças que elas vão aparecer, elas podem aparecer depois da menopausa. A osteoporose é uma delas? Para a mulher é. Então, olha, a gente precisa ficar muito ligada mesmo, principalmente nessa fase. Principalmente. Se cuidar, assim, 10 vezes mais do que se cuidava antes. Precisa ter essa consciência. Eu acho que isso que é importante. É trazer a consciência de todas nós mulheres que nessa fase os cuidados têm que ser triplicados ou mais, né? Ou mais. E tem mulheres que acham, não menstruo mais, não preciso mais fazer exames de rotina. Não preciso. Precisa, todo ano. Tem que fazer. Então, o preventivo tem que fazer. Mamografia. Ultrassonografia de mama ultrassom também. de mama, se necessário, ultrassom transvaginal, o exame dos ossos, que é a densitometria a partir de 50 anos, mais cedo se a mulher teve uma menopausa mais precoce. Um hemograma, no mínimo, Hemograma, né? Vitamina D, cálcio. Até para verificar a questão... Hormônios de tireoide. Hormônios de tireoide, acho que isso é muito importante. Importante. Isso uma vez por ano, pelo menos? Pelo menos, uma vez
E na por rede ano. pública, a senhora sabe se a rede pública fornece esses exames? Fornece. Porque isso é importante, porque não é só quem pode pagar Não. um plano médico, uma consulta particular, exames particulares. A rede pública tem que fornecer, né? Tem. Todos os postos de atendimento médico e odontológico, que são os PAMOS, né, que a gente chama de PAMOS, dispõem de ginecologista. Então é só agendar uma consulta e fazer o seu exame de rotina. Mamografia se faz pelo SUS, o preventivo também pelo SUS, ultrassom, se for preciso, exame dos ossos também faz e os exames de laboratório também. Olha, não tem mais desculpa, gente. Não tem desculpa. O negócio é se cuidar, né? Tem que ser anual, né, doutora? Tem. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui, para a doutora, que é o seguinte: quem tem um histórico familiar de câncer na família, não vou nem dizer de câncer de mama, mas pode ser um câncer de ovário, útero, intestino, qualquer tipo de câncer na família, pode fazer reposição hormonal? É a pergunta que vale 1 milhão, hein? Não sai daí que a gente já volta. Eu estou hoje entrevistando a ginecologista doutora Suzana André de Matos. E no último bloco nós estávamos conversando sobre a reposição hormonal para as mulheres que estão na fase da menopausa, que agora a gente aprendeu que é climatério. Menopausa é só o nome da última menstruação. Aprendi direitinho. Aprendi, doutora? Aprendeu. Muito bom. Mas quem já teve... tem um histórico de câncer na família. Não estou falando assim, a pessoa teve, mas na família. Pode fazer reposição hormonal? Câncer de mama e câncer de ovário, não. Não? Não, porque quem tem o histórico familiar de câncer de mama, principalmente do lado materno, né? Mãe, avós, tias, primas, já tem 2 vezes mais chance de ter o câncer. Não significa que vai ter, Sim. mas o risco aumenta. Se eu usar o estradiol, o câncer de mama, já foi provado que ele tem ligação com a parte hormonal, tá? É hormônio dependente, principalmente do estrogênio. E o câncer de ovário também. Então, a gente opta em não usar. Não usa. E é óbvio que a pessoa que teve também o câncer numa mama, você não vai usar. Ou já teve um câncer de ovário, você não vai usar. Entendi. Mas aí você pode lançar mão de outras terapias. Isso que eu ia perguntar, já que a mais efetiva é a reposição hormonal. A reposição hormonal, né? Com certeza. Agora, quem não pode fazer reposição hormonal? Aí está fadada a sofrer, né? Não. O que tem que fazer? Temos os fitoterápicos, embora ainda exista uma certa resistência, né? Mas nós temos a fitoterapia, os derivados de isoflavona, que é o hormônio da soja. Antigamente, você conhecia só isoflavona, só que a soja ela tem mais de 18 tipos de isoflavonas diferentes. E dessas, só 2 ou 3 vão ter efeitos nos sintomas do climatério, da menopausa. Então, conseguiu isolar a molécula e hoje você pode usar um trifolium, você pode usar uma simicifuga, como fórmulas, né? E mais atual, nós temos a tibolona. A tibolona, ela parece com um hormônio. Na realidade, ela vai ocupar o receptor no corpo, né, na célula, ela vai ocupar o receptor que o estradiol, o estrogênio, vamos falar no geral, que o estrogênio ocuparia. Então, o corpo entende como se fosse o estrogênio e acaba tendo um benefício com relação aos sintomas. Eu tomo tibolona. Maravilha! Eu tomo tibolona. Que coisa boa, mas isso é recente, então? Não, a tibolona já tem mais de 10 anos aí no mercado. E ela deriva de qual planta? Não, ela não é fitoterápica. Não é fitoterápica, é sintética. Não é fitoterápica, é sintética. E a história da amora? Então, a amora, existem vários estudos, tem uma professora em São Paulo que ela já fez um estudo sobre o chá de amora e a última notícia que eu tenho é que ela estava já fazendo isso, transformando isso para cápsula, para fazer testes e ver se em cápsula se ele tem efeito. Mas muitas mulheres que eu conheço tomam o chá
e se dão bem. E funciona, não é assim muito aguinha com açúcar, um chá de amora? Tem as mulheres que costumam tomar, elas falam que funciona. Que beleza, olha, é uma belíssima opção. Quem tem a moreira, né, no quintal. No quintal, inclusive, toma chá de mas amora aí. põe a folha ou põe o frutinho? Você pode comer a fruta, mas pode fazer o chá da folha. E a senhora já fez? Já sabe como faz para a gente estar explicando? Olha, eu aqui? nunca fiz o chá Mas da coloca folha, lá mas é um chá de infusão normal. chá de infusão. Põe lá umas 5 folhinhas. Põe uma colher de Eu sou sopa. exagerada. Você pode pôr em 1 litro de água e uma colher de sopa cheia de folhas de amora seca. E aí põe em infusão e toma. Mas se eu tiver natural, posso colocar natural também. Natural, natural com fica muito certeza. melhor, né? Então nós temos a isoflavona. As isoflavonas, derivados de soja. Isso tem na farmácia comum ou tem que manipular? Existem alguns medicamentos já à base de simicifuga, à base do Trifolium pratensis, mas se quiser manipular também pode. Numa farmácia boa, né? É lógico, né? Que seja reconhecidamente. Que é de boa referência. Né? Sim, aí seja pode fazer referendado. manipulado, sim. Porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras, né, de comprar. São remédios caros esse? São. São. Então, né? Tudo que é novo, o cara, assim, se que é você- fitoterápico, geralmente é caro. Se você for pensar em um paciente que usa o SUS, é caro para você manter um tratamento mensal. Então, se puder manipular, fica melhor. mais barato, né? Melhor. Mas o tratamento também não se restringe só a isso. A atividade física é muito importante. Existem mulheres, até para ansiedade, que fazem yoga. E a yoga, ela faz com que a gente aprenda a respirar. Porque às vezes nós não sabemos como respirar. Então a yoga faz isso e realmente é um exercício tremendo para relaxamento, aprender a respirar, para você ter um pouquinho mais de autocontrole, atividade física como caminhada, exercícios de baixo impacto, né? Não vai querer fazer aeróbica, zumba, mas uma se não está hidroginástica, acostumada, né? porque aí detona os ossos. Sim. Mas uma hidroginástica, é fantástica a hidroginástica, uma caminhada, pilates, excelente para quem Pilates está é na muito bom menopausa. sempre, né? Pilates Excelente, é ótimo. excelente. E a mulher nessa fase, você falou, vou chamar de você, gente, porque uma mulher nova dessa tem que chamar de você. Você me falou que elas acabam ficando muito depressivas, né? Já ocorreu delas desenvolverem, nesse período de depressão, de fragilidade, onde ela está mais vulnerável, algum outro tipo de doença psicológica ou que agrave esse quadro? Eu nunca tive no consultório, mas... Na literatura existe. Existe. Entendi. Por isso é que tem que se cuidar. A mulher, primeiro, ela tem que se amar, né, doutora? Tem. Né? Eu acho que amor próprio, vamos dizer assim, é básico para todas nós mulheres, até para a gente poder se defender, né, desses avanços, né, de pessoas que acabam deixando para baixo, né, que aproveitam esse momento de fragilidade que a gente sabe que acontece, infelizmente, né, para, vamos dizer assim, deixá-la ainda pior do que ela já está. E existem muitos maridos que até nem compreendem essa situação, né? Eu acho que é importante até os homens multiplicarem tudo isso que a gente está conversando, porque eles são um papel fundamental nas nossas vidas. Tem que ter o né? apoio os maridos, do parceiro, filhos, tem que ter o apoio, né? Da família, do parceiro. E a gente sabe que esse apoio emocional, ele muda muito as coisas para a paciente. Parece que ela encara essa fase de uma forma diferente. Eu sou uma pessoa cristã, Virgínia, então, na minha concepção, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E nós temos que cuidar das 3 áreas. Não adianta você cuidar só do corpo, mas não cuidar da sua mente, da sua alma e também não cuidar do seu espírito. Não adianta cuidar de um e descuidar dos outros, né? Então a mulher, tem muita mulher que eu não presto mais para nada, eu não vou fazer mais nada. Se vitimiza também, né? Mas vamos aproveitar para começar a ler.
Põe a sua mente para funcionar. Você, mulher, põe sua mente para funcionar. Leia, faça atividade física, faça tudo que você gostar. Vai fazer um curso de culinária, qualquer curso de artesanato, qualquer coisa. Você não pode deixar sua mente vazia. E cuide do seu espírito, do seu lado espiritual também. Com a sua fé. Tenha a sua fé. Cultive a sua fé. E cuide do seu corpo. Olha, fechamos com chave de ouro, doutora. Fiquei até arrepiada. Graças a Deus. Que coisa mais linda. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Espero uma que honra vocês estar tenham aqui com gostado. você. A honra é toda nossa, né? Essa mulher inteligente, bonita, que sabe obrigada. falar gostoso, de um jeito que a gente entende. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse programa como eu aproveitei e aprendido como eu pude aprender. Muito obrigada por compartilhar conosco esse conhecimento. Que a gente sabe que conhecimento, olha, muda a vida. Conhecimento com certeza. É poder e custa muito caro. Então aproveite. Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem.